E foi uma querida que fingiu que tinha câncer. E começou a vender curas milagrosas, alguma coisa assim, né? A gente vai assistir esse. Deixar o like. Eu não tô inscrita! Pra vocês verem como são as coisas, né? Eu assisto esta mulher, ó, há anos e anos e anos que eu assisto ela. E eu não tô inscrita no canal. Que bizarro. Vocês aí, às vezes, vocês podem me assistir e não estão inscritos. Então vamos se inscrevendo, né? Vamos se inscrevendo que meu conteúdo é legal. Tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já aproveita e se inscreve aqui A embaixo. decoração dela. A decoração dela é muito fofa, é muito bonita, é muito bem pensada, é muito satisfatória, tem escala de cores. Ai, que coisa linda. Linda, eu amo cenário. Novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei. São mais de 450 casos pra maratonar. Vai estar aqui na descrição. Já escutei quase Quinta todos. Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que eu posto conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Bom, um caso que vocês têm me pedido muito é o caso da série Vinagre de Maçã, que estreou recentemente na Netflix. É um caso real e eu adoro esses casos assim, que não são casos criminais, mas ao mesmo tempo são casos que são muito doidos, são difíceis de acreditar e que tem muito mistério e acabam virando série de tão doidos que eles são. É um crime também, né? Ela foi uma golpista. Ela. Né? Ela não foi condenada. Então eu já trouxe alguns nesse sentido aqui pra vocês. E como esse virou série, tá todo mundo falando sobre, vocês pediram pra eu trazer a história real pra vocês, já que quando vira série a gente fica meio confuso, né, entre o que foi feito pra série, o que é real. Então às vezes, né, nem tudo que tá na série realmente foi daquela forma. Então, hoje eu vou contar pra vocês a história real da série Vinagre de Maçã. A Belle Gibson é uma mulher australiana que no início dos anos 2010 se tornou uma das primeiras influenciadoras digitais de bem-estar no Instagram. Ela começou a ganhar fama e reconhecimento em maio de 2013, quando ela criou a sua conta no Instagram com o @HealingBelle. Através dessa conta, ela contou para os seus seguidores e documentou como ela supostamente curou um câncer cerebral maligno com dieta saudável e tratamentos holísticos, rejeitando tratamentos da medicina ocidental, como a quimioterapia, por exemplo. Ela também incentivava o uso da maconha medicinal e encorajava as pessoas a não vacinarem os seus filhos. Opa! Isabel Veloso faz propaganda aí do canabidiol, né? Inclusive coisa que não pode fazer propaganda de remédio. Fazer esse tipo. A Bella alegava que descobriu o câncer em 2009 após passar mal no trabalho e precisar ir ao médico. Ela diria que consultou com um médico que era tanto neurologista quanto imunologista e que ele diagnosticou seu tumor cerebral inoperável. Porém, ela não revelava o nome desse médico, nem do hospital ou do consultório no qual ela supostamente obteve esse diagnóstico. Então, o ano era 2009, teria sido um ano difícil para ela antes mesmo da descoberta do seu tumor maligno de estágio 2 no cérebro. E naquele ano, ela teve problemas no coração que, segundo ela, levaram a fazer 3 cirurgias cardíacas. De acordo com a Bella, ela teve 2 paradas cardíacas e ela morreu 2 vezes na mesa de cirurgia e teve um AVC. Na época, em 2009, a Bella fazia parte de um fórum online de skatistas, mas ela não falava sobre skate e sim sobre a sua vida. No fórum, ela relatou sobre essas operações para remover líquido do seu coração e sempre relatava os problemas de saúde que ela estava enfrentando. Em um desses relatos, ela disse entre aspas: "Fiz uma Zé meningite total, né? Totalmente Zé meningite. Uma cirurgia há cerca de 7 horas, no meio de um apagão, ciclone e tempestade em Perth. Ela relatou que essa cirurgia não funcionou como esperado, que ela acordou no hospital confusa e que quando o médico veio conversar com ela, ele disse que a operação não tinha funcionado e que ela teve uma parada cardíaca na mesa de cirurgia e morreu por quase 3 minutos.
Ainda no fórum, enquanto escrevia sobre esse incidente, ela comentou que estava cheia de machucados e hematomas dos choques que ela levou para que pudesse ser. Quando ela surgiu nas redes sociais falando sobre o seu câncer maligno, ela relatou que após receber o diagnóstico do seu médico, o qual ela não identificava, ele disse que sua estimativa de vida era de 6 semanas, podendo chegar no máximo 4 meses. Ela dizia que se isso acontecesse, ela teria falecido em 2009, mas ela estava ali, viva, em 2013, contando esses relatos no seu Instagram. Ela atribuía sua sobrevivência ao estilo de vida que ela levava, a forma como ela se alimentava e tudo mais, então ela queria passar esse estilo de vida para as pessoas, para quem também tinha câncer, para que eles pudessem fazer a mesma coisa que ela. Basicamente, ela queria passar isso para as pessoas para que eles pudessem vencer o câncer da mesma forma que ela fez. Uma coisa que ela relatou foi que ela fez tratamento por 2 meses com medicina convencional, como quimioterapia, radioterapia, mas que depois desse tempo ela teve uma epifania depois de desmaiar no gramado de um hospital em Melbourne, na Austrália. Ela disse que ela pensou que se ela só tinha 2 meses de vida, ela não queria passar esses 2 meses assim. Com isso, ela decidiu abandonar esses tratamentos convencionais e passou a utilizar uma alimentação mais saudável então tá bom. A gata vai se curar com alimentação saudável. e tratamentos alternativos e holísticos para ter uma qualidade de vida melhor. Ela acreditava que foi isso que fez com que ela sobrevivesse muito mais do que o que os médicos disseram que ela sobreviveria, então ela queria passar isso para os seguidores, para que eles pudessem sobreviver também. Na época, inclusive, ela conversou com outras pessoas que também tinham sido diagnosticadas com câncer. Ela conversou com uma mulher chamada Penny Schwartz e o filho dela tinha sido diagnosticado com o mesmo câncer que a Belle tinha, né? Aquele câncer no cérebro. Então, o filho dela, de 7 anos, chamado Joshua, também tinha um tumor cerebral. Como esse tipo de tumor é um tumor muito grave, e ela, né, tava contando essa história de superação, como ela tinha conseguido sobreviver a esse tumor com esse estilo de vida, foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas muito rápido. Então, em pouco tempo, ela ganhou cerca de 200 mil seguidores no Instagram contando a sua história. É foda porque, tipo assim, o câncer é uma doença e assusta, não tem jeito, assusta. E que pode pegar absolutamente qualquer pessoa. Se você vê relatos de pessoas que tiveram câncer, ou que tem câncer, é de gente que fuma há 30, 40 anos, até pessoas que nunca fumaram e que têm uma alimentação saudável, que têm um estilo de vida saudável. Simplesmente pode acontecer com qualquer pessoa. E aí assusta. Então, quando chega alguém dando uma receita milagrosa, eu acho que as pessoas ficam num nível de desespero tão grande que é muito fácil manipular, sabe? Tem que ser muito mau caráter. Nossa, tem que ser muito mau caráter pra fazer um negócio desse. Então a gente tem que pensar que isso aconteceu anos atrás, então naquela época o Instagram estava começando, então 200 mil seguidores era muita coisa. Muita coisa. Então além de falar sobre esse estilo de vida, ela também falava um pouco sobre a vida pessoal dela. A Belle era uma mãe solo, ela teve um filho chamado Olivier em 2011. Então, no seu Instagram, ela promovia diferentes tipos de tratamentos naturais para a cura da doença. Além disso, ela se tornou vegetariana, ela mudou toda a sua alimentação, ela parou de comer laticínios, glúten, conservantes, açúcar, refinados ou alimentos transgênicos. Ela também dizia que ela fazia uma terapia Gerson, que é uma terapia baseada em uma alimentação que supostamente fortaleceria o corpo, a ponto do organismo conseguir lutar sozinho contra doenças, até mesmo contra o câncer. E aí ela... Não, vamos lá, ó. Vamos lá. Realmente, quando a pessoa tem já um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, pratica exercícios, as chances de ter umas doenças assim, tipo doença do coração, etc., diminui muito. E querendo ou não, você tá diminuindo as chances de dar uma merda, né? Se você come muita besteira, você só piora, só aumenta as possibilidades de desenvolver problemas, né? De ficar doente. Mas não significa que você vai ser, nossa, imbatível, imortal, impenetrável. Não tem como. Sei lá, eu acho que... Não sei, as pessoas... Não sei, acho que é desespero mesmo. A pessoa fica muito vulnerável, sabe?
aproveitou todo esse conhecimento dela para lançar um aplicativo em agosto de 2013 chamado The Whole Pantry, que basicamente promovia receitas saudáveis e dicas holísticas da Belle que supostamente curaram o seu câncer. Assim como ela, o aplicativo foi um sucesso logo que ele foi lançado. Ele era um aplicativo pago, então muitas pessoas baixaram logo que ele lançou. Então, no primeiro mês, a estimativa é que ela tenha lucrado cerca de $1 milhão. Quando ela lançou o aplicativo, ela afirmou diversas vezes que parte dos lucros seriam revertidos para muitas instituições de caridade, principalmente instituições que eram focadas em pacientes com câncer. Inclusive, a família do Joshua, aquele menino de 7 anos, seria uma das famílias beneficiadas, então ela disse que durante uma semana o lucro do aplicativo seria doado 100% para a família dele. Ela, inclusive, fazia publicações no seu Instagram falando sobre isso, dizendo que ela tinha doado $300 mil para instituições de caridade com o lucro do aplicativo. Então, era uma coisa que ela falava o tempo todo sobre essas doações que ela fazia com os lucros. Em 2013, o aplicativo da Belle, The Whole Pantry, foi eleito o melhor aplicativo de comida e bebida pela Apple. A empresa realmente apoiou na Belle, acreditando que ela seria realmente um sucesso. A Apple acreditou tanto nisso que no ano seguinte, em 2014, em setembro, a Apple anunciou que o aplicativo The Whole Pantry seria um dos poucos selecionados a serem pré-instalados no novíssimo Apple Watch. É incrível como mau caráter e golpista consegue as coisas, né? Tanta gente boa, tanta gente com motivos reais, com motivos nobres, de assim, desejo de querer, assim, ajudar a população e tal, de alguma forma. E não consegue incentivo, não consegue esse tipo de parceria. Mas chega um golpista, eu nunca vi. Eu acho que é um negócio assim, parece que golpista atrai já. Parece que atrai já as coisas. Eu nunca vi um pessoal pra dar tanto certo assim, quanto golpista. Que seria lançado naquele ano. A Belle foi levada ao Vale do Silício para participar do lançamento. Mas mesmo mantendo essa vida saudável e alegando que o seu câncer estaria supostamente estabilizado, em julho de 2014 ela compartilhou com seus seguidores que foi novamente ao médico e dessa vez um médico diferente, que ela também não identificou quem era, disse que seu câncer havia se espalhado para outras partes do seu corpo. Poucos meses antes, ela estava compartilhando que estava realizando exames e testes para verificar a possível existência de 2 outros tipos de câncer neurológicos. Agora, não tava fazendo as dietas, a alimentação saudável? Ué, como é que o câncer se espalhou então? seu novo diagnóstico era de que ela tinha câncer no sangue, baço, cérebro, útero e fígado. Meu Deus! E apesar de uma notícia como essa, que normalmente seria algo completamente devastador, a Belle continuava compartilhando discursos motivacionais em suas redes sociais e continuava mostrando essa imagem de que conseguia levar a vida de maneira leve. Em outubro de 2014, ela lançou a versão em livro do seu aplicativo que levou o mesmo nome, The Whole Pantry, em uma parceria com a editora Penguin. Ainda em 2014, ela foi coroada como estrela de mídia social do ano pela Cosmopolitan. Além disso, a Cosmopolitan a homenageou com o seu prêmio Fun Fearless Female naquele ano. Na mesma época, a Elle Australia publicou uma entrevista com a Gibson sob o título As Mulheres Mais Inspiradoras que Você Conheceu Esse Ano. O livro The Whole Pantry foi lançado primeiramente na Austrália e a Belle planejava lançar ele em 2015. No auge, pouco se sabia sobre a história de vida dela antes do câncer. Em novembro de 2014, ela deu uma entrevista ao principal site de notícias da Austrália. Nessa entrevista, ela falou um pouco sobre a época em que descobriu o tumor cerebral e afirmou que acreditava que pode ter tido uma relação à vacina Gardasil HPV contra câncer cervical. Foi a primeira vez que ela falou sobre o assunto e afirmou que nos Estados Unidos as pessoas estavam recebendo compensações por problemas causados em decorrência de vacinas. Ela alega que costumava ficar brava com isso, mas sabia que existiam pessoas lutando para que as vacinas fossem mais seguras. Na época em que a notícia foi publicada, o portal de notícias entrou em contato com o Departamento Federal de Saúde da Austrália para saber mais sobre essa possibilidade. O porta-voz do departamento disse que não haviam evidências de que a vacina causasse câncer ou outros distúrbios neurológicos. Ele afirmou ainda que... É realmente uma agente do caos, né, essa mulher? É uma agente do caos, ela quer causar desgraça, porque ela, ao mesmo tempo que ela fala que... ela tem um método, tá? Ela tem um método ali, ela tem a chave pra curar o câncer. Mas, digo mais,
não pode tomar vacina porque vacina causa câncer. Querida. Muitos testes são feitos em relação à segurança e à eficácia das vacinas antes mesmo delas serem distribuídas pelo mundo. Ou seja, apesar da opinião e da crença da Belle de que uma coisa poderia estar ligada à outra, não existia qualquer evidência científica que corroborasse com essa teoria dela. Ainda nessa entrevista, ela afirma que antes do seu diagnóstico, ela teve vários problemas de visão, memória e locomoção. Depois teve um derrame, que foi o que fez com que ela supostamente buscasse por ajuda médica. Nessa entrevista, ela falou sobre como os médicos achavam que ela estava louca por abandonar os tratamentos convencionais. Mas, apesar dessas opiniões, ela seguiu fazendo o que acreditava e praticava meditação e se alimentava muito bem. A Belle disse que contrariou a opinião dos médicos até mesmo em sua gravidez, já que disseram pra ela que ela não poderia ter filhos. Mas o seu filho Olivier nasceu perfeitamente saudável. Mesma coisa que aconteceu com Isabel Veloso, não é mesmo? Gente, assim, longe de mim querer desacreditar a menina. Dizer que ela não tem câncer. Porque se ela tiver de verdade, se ela estiver falando a verdade, é muita sacanagem, né? Você apontar o dedo desse jeito, né? Pra uma luta que a pessoa realmente vive. Eu acho muita sacanagem. Mas assim, eu coloquei as duas aqui, os dois vídeos aqui, eu nem imaginava que iam ter semelhanças assim. E tá tendo semelhança, é isso que é o pior. Tá tendo algumas semelhanças, estou ficando preocupada. Ela disse que o pai do seu filho, o Nathan Corbex, era o seu ex, mas seu melhor amigo, que continuava presente na vida do seu filho, inclusive morando na mesma rua que ela para estar mais perto da criança. E aí, indo para 2012, ela disse que já estava com outro parceiro chamado Clive Rothwell. Ela disse que chegou a engravidar uma segunda vez, só que dessa vez o filho era do Clive, mas a gestação não foi pra frente e ela perdeu o bebê com 5 meses. Tudo isso com câncer? Com câncer no corpo inteiro? Ainda nessa entrevista, ela contou um pouco mais sobre sua infância, algo que ela não falava com frequência e que inclusive era algo de muita curiosidade das pessoas que a seguiam. Nessa entrevista, ela disse que aos 6 anos de idade ela era uma criança introvertida que precisou assumir as responsabilidades Inclusive, da casa e cuidar da mãe, que tinha esclerose múltipla, e do seu irmão, que era autista. A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. Seus sintomas envolvem fadiga, visão turva, fraqueza muscular, tremores, formigamento, dentre outros. Não há cura para a doença, mas tratamentos podem reduzir os seus danos e melhorar a qualidade de vida do paciente. A Belle alegou que ela saiu de casa aos 12 anos de idade e aí ela foi morar com um colega de classe e depois com um amigo da família, porque ela não aguentava ter tantas responsabilidades de adulta sendo uma criança. Ela disse que basicamente não teve infância, que ela não tinha bonecas e que ela precisou ser a mãe da sua própria mãe. O fato dela ter relatado uma infância tão difícil gerou ainda mais empatia pelas pessoas que a seguiam. Depois dessa entrevista, ela seguiu com sua vida, fazendo as suas publicações no Instagram e tudo mais, até que no dia 8 de março de 2015, o jornal The Age publicou um artigo sobre a Belle ter mentido sobre as doações que ela teria feito para as instituições de caridade, que eu falei para vocês, né, que ela dizia o tempo todo que ela tinha feito várias doações para instituições de caridade que eram dedicadas a pacientes de câncer. Os jornalistas responsáveis pela matéria foram o Bill Donnelly e o Nick Toscano. Então, eles que fizeram esse exposed sobre a vida dela, digamos assim. Então, eles descobriram várias coisas que ela tinha mentido, mas decidiram começar falando sobre a questão das doações, né? Que eles entraram em contato com as instituições e descobriram que ela tinha mentido, que ela não tinha feito as doações, as quais ela mesma tinha postado dizendo que ela havia feito. A Bella tinha alegado publicamente... Alô, Nego Di? É você, Nego Di? Que ela doaria 25% dos lucros da The Whole Pantry e ela também tinha publicado que ela havia doado $300 mil para instituições de caridade. Ela, inclusive, tinha realizado arrecadações de fundos públicas. Uma em dezembro de 2013 e uma em maio de 2014, para arrecadar dinheiro para um total de 5 instituições de caridade. Então o The Age entrou em contato com essas instituições e descobriu que nenhuma delas havia recebido dinheiro nenhum. Quando questionaram a Belle sobre o assunto, ela disse que a culpa da falta de doações era por conta do fluxo de caixa. Ela disse que a intenção das arrecadações sempre foi retribuir as pessoas, mas ela disse que a execução obviamente foi falha. De acordo com o Nick, ele deu uma entrevista para um... E aí ela vai e mente? Programa especial do 60 Minutes sobre o caso da Belle. Ele disse que
Toda essa investigação que eles fizeram sobre a vida dela começou depois que uma pessoa próxima a ela decidiu conversar com os jornalistas. Essa pessoa era uma amiga da Belle chamada Chanel McAuliffe. A Chanel disse que acompanhou o crescimento financeiro da Belle e que ela disse que ela vivia uma vida super luxuosa em paralelo com essa vida saudável que ela mostrava nas redes sociais. Ela disse que não duvidava da amiga, mas achava muito estranho ela nunca mostrar os seus exames, por exemplo. Ela disse porque é uma golpista descarada, sem vergonha. É isso mesmo. Que começou a desconfiar que alguma coisa estava errada no aniversário de 4 anos do filho da Belle. Ela relata que a Belle caiu no chão e começou a convulsionar, e aí ela melhorou de forma misteriosa quando a Chanel disse que ia chamar uma ambulância. Ela disse que do nada ela se levantou e disse que estava se sentindo melhor e que ela não queria que uma ambulância fosse chamada porque ela não queria que a medicina ocidental fosse envolvida. Ela disse que foi a partir desse momento que ela começou a se questionar sobre todas as coisas que ela tinha visto até então. Ela disse que aquela convulsão pareceu um pouco encenada, que a Belle nunca ia em nenhum médico, ela sempre estava em festas, ela sempre parecia super bem, sempre parecia saudável, então com isso ela foi juntando as peças do quebra-cabeça. Com isso, ela passou a acreditar que a Belle, na verdade, nunca esteve doente e outros amigos próximos aparentemente também suspeitavam isso. Foi aí que a Chanel foi entrar em contato com os jornalistas do The Age para contar suas suspeitas. Com base nessas alegações que os jornalistas começaram a investigar a vida da Belle e eles descobriram que, além de não ter feito nenhuma das doações que ela tinha afirmado, eles também não conseguiram encontrar nenhum registro que confirmasse que ela, de fato, esteve doente em algum momento. Simplesmente não haviam registros do seu diagnóstico ou das operações que ela alegava ter feito. 2 dias depois desse primeiro artigo do The Age ter sido publicado, eles publicaram um acompanhamento desse artigo, onde eles questionavam o nome, a idade e o diagnóstico da Belle. Com isso, amigos próximos dela falaram pela primeira vez sobre tudo isso e disseram que eles também tinham algumas dúvidas sobre isso. A reportagem do The Age contou com a opinião de um importante neurocirurgião australiano, o professor Andrew Kay, diretor de neurocirurgia do Royal Melbourne Hospital. Ele disse que, baseando-se apenas na história que a Belle contava, ele só acreditaria nas palavras dela se ele visse um laudo, um relatório de patologia com seus próprios olhos. O neurocirurgião ainda disse que as alegações da Belle de sua jornada com o câncer não faziam sentido. Em um primeiro momento, a Belle tentou esconder os rastros das suas mentiras e excluiu diversas fotos das suas redes sociais, tanto pessoais quanto do The Whole Pantry no Instagram. Ela também encerrou sua conta no Twitter e tentou remover quaisquer vestígios de sua suposta doença das redes sociais. Nesse movimento, a maior parte das publicações feitas por ela entre 2010 e 2012 simplesmente sumiram. Ainda em março de 2015, ela suja demais. Contratado os serviços de um escritório de advocacia de Melbourne em meio a acusações de que ela embelezou a história da sua suposta doença e de que ela reteve os recursos que deveriam ter sido doados a instituições de caridade. Em meio a essa polêmica, a editora dos livros da Belle admitiu que a história dela nunca foi verificada antes de ser publicada e depois da polêmica eles pararam de imprimir os livros dela. Logo em seguida, a Apple retirou o aplicativo da Belle da sua loja de aplicativos. A mídia... É isso aqui que eu acho mais absurdo, tipo... Tá, tem uns golpistas lá e tal, e eles conseguem essas coisas. Conseguem essas parcerias incríveis, bilionárias, não sei o que lá. Gente, por que que as pessoas, as empresas, né? Empresas, investidores, etc. não fazem uma investigação antes? Sabe? Por que que não vai procurar saber antes? Pra ver se não tem alguma coisa ali esquisita. Eu acho que precisa, né? Até pra não acabar ligando o nome das empresas a esse tipo de coisa, a golpes. Acho que é o mínimo, né? Aconteceu isso aqui no Brasil no Shark Tank. Que a mulher foi lá fazer uma propaganda gigantesca. Ai, porque ela revolucionou, não sei o que lá, porque ela ia fazer cadeirantes, né? Pessoas que não conseguiam mais andar. Ela ia fazer essas pessoas andarem com a máquina que ela estava criando, que ela desenvolveu, não sei o que lá, pipipi, popopó. E a verdade é que ela ficou ali só na promessa, né? Eu acho que ela chegou a entregar pra uma, 2 pessoas, alguma coisa assim. E simplesmente não funcionava. E aí, essa mulher teve a divulgação, uma divulgação gigantesca
né? E, assim, uma honra, vamos ser sinceros, teve a honra de participar de um programa que é tão grande e tão conhecido e ainda de ter a chance de ser financiada, de ter o seu projeto financiado. Tipo, é muita coisa. E com certeza tinham outras pessoas com propostas muito mais realistas, né? Que não seriam falso, né? Como foi na situação dessa mulher, que ela fingiu até. Ela mentiu até certificados, diplomas que ela não tinha. E assim, e a organização do Shark Tank, que o pessoal ali por trás do programa não foi averiguar, não foi pesquisar, não foi ver se a pessoa tava mentindo, porque assim, de golpes, a gente não pode sair divulgando golpe assim, não. O pessoal dá muito espaço pra golpista. Já também recebeu críticas por elogiar e escrever artigos positivos sobre a Belle sem sequer verificar se as informações realmente eram verdadeiras. No mês seguinte à repercussão do caso, a Belle deu uma entrevista ao jornal The Australian Women's Weekly, na qual admitiu ter mentido a respeito da sua doença. Ela disse o seguinte: eu não quero perdão, eu só acho que falar foi a coisa responsável a fazer. Acima de tudo, eu gostaria que as pessoas dissessem: ok, ela é humana, ela obviamente teve uma grande vida. Ela respeitosamente veio à mesa e disse o que precisava dizer. E agora é a hora dela crescer e se curar. Nessa mesma entrevista, ela falou... Ai, bicha, não, para com isso. Para com isso. Você vender para as pessoas que elas podiam se curar de câncer. Não existe isso não. Novamente sobre sua infância difícil e o quanto de responsabilidades ela precisou assumir desde muito nova, porque sua mãe tinha esclerose múltipla e seu irmão era autista. Ela usou sua história de vida como justificativa para suas mentiras. Pouco depois da sua entrevista ter sido publicada, a Natalie Dalbello, que é a mãe da Belle, e seu padrasto Andrew Dalbello ligaram cheios de raiva para a revista The Women's Weekly, refutando as alegações da Belle, dizendo que ela tinha mentido novamente. Então, em junho de 2015, a mãe da Belle conversou com a revista e falou sobre as mentiras que a sua filha contou. Ela disse que estava profundamente magoada e incrivelmente chateada com o relato da filha sobre sua infância. Nessa entrevista, ela confirmou que tinha esclerose múltipla e que o pai da Belle realmente não era presente na vida dos filhos, mas disse que o restante das alegações era pura bobagem. Ela disse que o Nick, seu filho e irmão da Belle, não era autista. Ela também disse que a Belle nunca precisou fazer serviços domésticos. Ela disse que tentou ser a melhor mãe que pôde para a Belle, disse que trabalhou até quase morrer e sempre dava suporte financeiro para a filha quando ela mudava de casa. Precisava de algo para o seu filho ou até mesmo pagava por contas da filha como contas de telefone, computador novo, itens de beleza e roupas. Ela disse que nunca deixou faltar nada para a filha e que a forma como ela foi representada pelo discurso da Belle a afetou bastante, porque ela realmente se esforçava para ser a melhor mãe que podia. O Nick Gibson, que é o irmão da Belle, ele falou a série documental de 2023 chamada The Search for Instagram's Worst Con Artist, que ele não tinha diagnóstico de autismo, que quando criança ele era apenas mais tímido e quieto que o normal, mas ele não era autista. Ele também relatou que quando eles eram crianças, os dois eram super próximos e por serem muito parecidos, as pessoas até acreditavam que eles eram gêmeos. Segundo Nick, os dois começaram a se afastar quando eles estavam no ensino médio. Algumas pessoas que foram colegas de classe da Belle durante o ensino médio conversaram com o jornal The Courier em 2015. Eles disseram que ela simplesmente sumiu da escola depois do primeiro ano e que, durante o primeiro ano, ela nunca chamava ninguém para ir à sua casa. Segundo uma das colegas de classe da Belle, ela tinha uma personalidade estranha, ela sempre inventava histórias sobre a sua família, e ela costumava alertar os seus colegas de classe sobre os perigos das vacinas em crianças. Já o padrasto da Belle também deu uma entrevista... Meu Deus, a menina era anti-vacina desde a escola, cara, que essa história. Ele admitiu em um documentário que a mãe da Belle e do Nick fez tudo o que ela podia, mas que realmente eles tiveram uma vida difícil. Como resultado disso, a Belle realmente teria saído de casa aos 13 anos de idade. Ele disse que ela foi morar com um velho que morava na mesma rua deles e que esse homem simplesmente acolheu a Belle. Quando ela era adolescente, segundo o que a Fairfax Media conseguiu confirmar, ela trabalhava com suprimentos de buffet. Então ela trabalhava na parte de vendas até que ela se mudou para Perth, na Austrália Ocidental. Isso foi em 2008 e aí ela começou a trabalhar em uma empresa de call center de seguros até 2009. Foi nessa época que ela começou a alegar que seus problemas de saúde surgiram, então ela morou em Perth por 18 meses até se mudar para Melbourne. Em 2009, a Belle alegou que ela tinha 20 anos de idade, mas ela realmente mentia
muito. E Meu até Deus, a idade dela, ela mentia. mitomaníaca. Um dos jornais conseguiu a certidão de nascimento dela, que constava a data de nascimento do dia 8 de outubro de 1991. Então, em 2009, ela tinha 18 anos e não 20. Seu nome é Annabelle Natalie Gibson e ela nasceu em Launceston, que fica na Tasmânia, na Austrália. De acordo com o padrasto da Belle, quando saíram todas essas notícias, principalmente a parte que ela falava sobre a mãe dela, quando a mãe dela leu tudo, ela ficou muito chateada, muito triste, ela chorou muito. Ele disse que elas já estavam afastadas há 4 anos e, como, segundo a mãe da Belle, tinham muitas mentiras no que ela disse, ela decidiu ligar para a mesma revista que fez a publicação para contar realmente a verdade. Só que aí no mês seguinte, a Natalie, né, a mãe da Belle, já muda um pouco a sua postura e começa a dizer que o que a filha dela fez foi uma mentira boa. Segundo The Guardian, naquele momento, a Natalie estava tentando se reconciliar com a Belle e se aproximar dela e do seu neto. A Belle também alegava que ela tinha um tumor maligno de estágio 2 no cérebro, mas depois de toda a polêmica sobre o seu caso, o jornal The Australian entrou em contato com vários especialistas em câncer que afirmaram que tumores são medidos em graus e não em estágios, e que um tumor em grau 2 teria crescimento lento e dificilmente resultaria em uma expectativa de vida de apenas 4 meses, que era o que ela alegava que teria acontecido. Em junho de 2015, ela foi convidada a dar uma entrevista para a jornalista Tara Brown, do programa 60 Minutes Australia. Ela aceitou dar essa entrevista e esperava-se que ela usasse desse espaço para falar toda a verdade sobre o seu caso, mas não foi o que ela fez. Logo no início do programa, ela se comprometeu com a repórter em dizer toda a verdade, inclusive dizendo que ela assinaria um documento se necessário, já que ela não tinha nada a perder naquele momento. Porém, durante a entrevista, diferente da entrevista dada alguns meses antes ao Women's Weekly, ela não admitiu que mentiu sobre o seu câncer e disse que, na verdade, acreditou no diagnóstico errado do seu médico. Anteriormente, a Belle não dizia o nome do médico, o suposto neurologia e imunologista que a diagnosticou. Porém, ao programa 60 Minutes, ela alegou que era um homem chamado Mark Jones. Eles tentaram encontrar esse homem, mas não existiam registros de que ele sequer existia. Diferente da versão contada em seu livro, na qual ela alegava que teve um derrame e depois foi ao hospital para realizar uma consulta, ao programa 60 Minutes ela disse que, na verdade, o médico foi até sua casa. Mark Jones teria ido até a sua casa e levado com ele um pequeno aparelho que ela acreditava ser de tecnologia alemã. O aparelho tinha 2 placas de metal e o médico a colocou sentada em uma cadeira. Uma dessas placas foi embaixo do assento e a outra foi nas costas da cadeira. O aparelho media frequências e, com base nessas frequências, ele deu o diagnóstico para ela, dizendo que ela apresentava um tumor no cérebro e tinha 4 meses de vida. Ela... Que diagnóstico... Que exame é esse? Não fez nenhuma ressonância, raio-x. Esqueci o nome do outro exame que tem. Não fez um exame de imagem na cabeça. Então tá bom, gata. Alegou que recebeu alguns... Porque eu preciso me alimentar, tô com fome. Eu começo a live geralmente depois da academia, eu não como nada. Então, assim, é fome, é um buraco que tem no estômago. Medicamentos do Mark, que ela acreditava serem para radioterapia, mas ela não teria ido a um hospital para fazer esse tratamento de maneira convencional. Porém, em seu livro, ela descreveu todo esse processo como sendo feito da maneira tradicional. Quando confrontada pela Tara a respeito das supostas cirurgias em seu coração, que ela alegou ter feito em 2009 em suas publicações no Fórum de Skatistas, ela admitiu ter mentido. Na entrevista, ela falou que estava em um momento mais vulnerável, que havia passado por abuso, mas não entrou em detalhes. Ela reiterou que estava no programa para pedir desculpas e que não havia motivos para mentir, porque não tinha mais nada a perder naquele ponto. Ela disse a Tara que teve dúvidas em relação ao seu tumor no início de 2010. Ela alegou que conversou com o Mark a respeito disso e que assinou uma papelada autorizando que a tomografia que fosse feita em seu cérebro fosse diretamente enviada para Mark, para que juntos eles pudessem ver o exame. Segundo a Bella, o exame que ele mostrou era de um cérebro com tumor, por isso ela continuou acreditando em seu diagnóstico. Ela teria retornado ao mesmo hospital no início de 2015 para pegar seus registros médicos e, de acordo com ela, e segundo ela, nesse momento ela pegou seus exames originais e viu que não havia tumor algum.
Com esse discurso, ela quis alegar que não enganou seus fãs de propósito, porque estava sendo enganada também. Nesse momento da entrevista, a Tara disse que era difícil acreditar nisso, considerando que mesmo com os pedidos da produção do programa, a Belle não teria entregue registros médicos a eles. Depois da entrevista, ela concedeu seus registros médicos, que mostravam o registro de uma tomografia feita não em 2010, mas em novembro de 2011. Ela foi ao hospital para investigar a possibilidade de ter esclerose múltipla e, de acordo com os registros médicos, ela nem sequer mencionou um câncer ou tumor cerebral durante a consulta. A tomografia dela estava entre esses registros médicos e mostrava que ela não tinha qualquer tumor. Suas suspeitas de ter esclerose múltipla também não eram verdadeiras. Isso provaria, de acordo com a produção do programa, que a Belle sempre soube que não tinha câncer e, mesmo assim, em 2013, resolveu se lançar nas redes sociais como uma paciente de câncer terminal que vivia uma vida saudável para enfrentar a doença e que supostamente teria se curado. Ela alegou que depois de viciada em mentir, né? Mitomaníaca. Completamente. E quando viu que dava certo, não quis parar mais. Supostamente descobrir que não tinha câncer no começo de 2015, ela planejava contar aos seus seguidores que foi enganada, mas a mídia foi mais rápida do que ela. Durante a entrevista, ela negou ter qualquer distúrbio mental, refutando as alegações do público de que ela pudesse ter a síndrome de Munchausen, que é um transtorno psicológico, em que a pessoa finge estar doente ou produz sintomas de doença em si mesma. Essa possibilidade foi levantada já na entrevista que a Belle deu ao The Woman's Weekly, na qual a revista falou que rapidamente ela se tornou uma das pessoas mais odiadas do país devido às suas mentiras e levantou a possibilidade dela ter algum distúrbio psicológico. Outras possibilidades também foram levantadas, como o transtorno de personalidade narcisista e até mesmo o borderline. Apesar dessas especulações, até onde se sabe, a Belle não tem nenhum diagnóstico fechado em relação a possíveis transtornos mentais. A Belle se tiver também, quem é que vai acreditar? Se ela aparecer dizendo que tem, quem vai acreditar? Disse a Tara que a pessoa que a diagnosticou em julho de 2014 com diferentes tipos de câncer não foi o Mark Jones, e sim um guru. Ela deu o nome dele ao 60 Minutes, que conseguiu efetivamente o localizar, mas ele negou essas alegações e disse que nunca deu esse diagnóstico para Belle. Quando questionaram ela sobre a sua idade, ela disse que em 2015 ela acreditava que ela tinha 26 anos, quando na verdade ela tinha 23. Ela disse que mentiu sobre a sua idade porque ela efetivamente acreditava que ela tinha 26 anos e que ela foi criada para acreditar que aquela era a sua idade. Ela alegou que essa confusão aconteceu porque ela tinha 2 certidões de nascimento e que ela teria mudado de nome 4 vezes. E aí ela se desculpou pelo que ela fez e pela possibilidade das pessoas terem acreditado que apenas levando uma vida saudável, uma vida holística com alimentação saudável, exclusão, né, desses métodos tradicionais da medicina, pudessem realmente curar o câncer. Ela disse que nunca foi sua intenção influenciar as pessoas a pararem de ir ao médico ou pararem seus tratamentos com quimioterapia, por exemplo. Mesmo dizendo que não foi sua intenção, ela reconheceu que essa possibilidade existia, né, dela ter o poder de influenciar as pessoas. E aí... ela chega pra 200 mil seguidores no Instagram. Fala que, porque eu curei o meu câncer apenas com essa dieta, tá? E com exercícios. E ainda quer dizer, com a cara de pau, a cara mais lavada do mundo, que não achou que ia fazer as pessoas largarem o tratamento só por causa disso. Viu, gata? Tá bom, quem não te conhece... Aí ela começou a ser invasiva quando perguntaram sobre as doações que ela nunca fez. Em meio a todas as entrevistas, lá na Austrália existe o Consumers Affairs Victoria, que é como se fosse um código de consumidor para nós. Eles iniciaram uma investigação para determinar se o que a Belle fez constituía fraude ao consumidor. Então, em junho de 2016, eles moveram uma ação civil contra a Belle e a sua empresa, que foi fechada, e aí o tribunal ouviu que ela fez alegações falsas sobre doar os lucros da sua empresa para instituições de caridade. Em março de 2017, a juíza confirmou todas as alegações feitas pelo Consumers Affairs Victoria. O Tribunal Federal em Melbourne também concluiu que ela enganou seus seguidores quando afirmou que o seu câncer no cérebro foi curado com terapias alternativas de nutrição. E aí ela foi condenada a pagar uma multa de $410 mil após ser considerada culpada de conduta enganosa e fraudulenta. A multa incluía 90 mil por não doar os lucros da venda do aplicativo The Whole Pantry, conforme anunciado publicamente, 50 mil por não doar os lucros do lançamento do aplicativo The Whole Pantry, 30 mil por não doar os lucros de um evento de Dia das Mães de 2014 e 90 mil por não doar os lucros a outras empresas.
coisas. Como parte desse julgamento em 2017, ela também foi condenada a pagar $150 mil por não doar o dinheiro prometido à família Schwartz. O Joshua faleceu no início de 2017 devido ao seu câncer terminal. A Belle não compareceu a nenhuma das suas audiências originais no tribunal e nem pagou as multas nas datas que foram previamente estabelecidas. Meses depois, em maio de 2018, as multas ainda não haviam sido pagas e a Consumer Affairs Victoria entrou com outras ações legais. A ação judicial continuou em 2019, quando ela compareceu ao tribunal e seus gastos eram examinados. Ela afirmou que ainda não conseguia pagar sua dívida. A sua análise financeira mostrou que entre os anos de 2017 a 2019, ela gastou cerca de $91 mil, incluindo viagens para Bali e para a África, e outros 13 mil em roupas, cosméticos e acessórios. Em janeiro de 2020, a Belle ainda não havia pagado suas multas, e o valor chegava a $500 mil contando com os juros. A sua casa foi invadida pelo gabinete do xerife de Victoria com base em um mandado de busca e venda. Dessa maneira, eles possuem poder para apreender itens e vendê-los a fim de quitar suas dívidas. No dia seguinte, surgiram nas redes sociais imagens da Belle participando de um evento para a comunidade Oromo da Etiópia, em Melbourne, usando um lenço na cabeça e utilizando um nome diferente. O presidente da Associação Comunitária Oromo Australiana em Victoria, Tarek Nshimdi, respondeu rapidamente a esse vídeo, negando as alegações da Belle de que ela era voluntária do grupo ou parte da comunidade e pediu que ela parasse de alegar envolvimento. Em 2021, a casa dela em Melbourne foi invadida novamente pelas autoridades para que itens fossem apreendidos e pudessem pagar dívidas pendentes. De acordo com o Women's Weekly, em fevereiro de 2021, o Tribunal Federal declarou seu caso abandonado justamente pela falta de pagamento das dívidas que ela tinha. Essas acusações civis foram as únicas feitas contra ela. Belle nunca foi presa por crimes. De acordo com o Daily Mail, em novembro de 2023, o Clive, o parceiro de longa data da Belle, que teria apoiado em suas mentiras, continuamente financiado o estilo de vida dela, mesmo anos depois do seu exposed, teria se separado dela. Ele estaria morando em uma casa diferente e até foi flagrado com outra mulher. Anteriormente, o Clive pagava pelo aluguel, serviços públicos, honorários advocatícios e férias da Belle, mesmo depois de toda a polêmica. Ao longo do tempo, foram produzidos muitos documentários falando sobre o caso da Belle, então várias pessoas que foram próximas a ela participaram e falaram e deram a sua visão sobre todo o caso. Então, ao longo do tempo, todas as suas mentiras foram expostas e reveladas. Os jornalistas responsáveis pelo Exposed lançaram um livro em 2017 chamado The Woman Who Fooled the World, que em tradução seria A Mulher que Enganou o Mundo. Esse ano, como eu falei pra vocês, a Netflix lançou uma série que se chama Vinagre de Maçã, e a série é muito boa, pra quem não assistiu, vale super a pena. Eles deixam claro várias vezes que a Belle não recebeu um centavo pela série. O 60 Minutes fez a entrevista que eu falei pra vocês, que inclusive na série eles retratam essa entrevista e ficou muito parecida. Eu não sei se vocês conseguem achar na íntegra aqui no YouTube, mas vocês conseguem achar alguns pedaços. E aí, isso foi em 2015. Esse ano eles fizeram tipo um especial sobre o caso, onde a Tara fala como foi entrevistar a Belle em 2015. Nesse especial, várias pessoas que eu citei aqui no vídeo aparecem, então além da Tara, aparece a Chanel, que é essa amiga que também ajudou no Exposed, porque foi ela que foi até os jornalistas pra contar que ela tava achando tudo muito estranho, e aí que eles começaram a investigação. O próprio jornalista que fez, né, toda essa pesquisa também aparece. E atualmente, sempre que a Belle é vista em público, ela é questionada sobre as doações que ela disse que ia fazer e que ela nunca fez. Esse especial do 60 Minutes até mostra ela sendo abordada em um posto de gasolina por repórteres. E aí ela pede pra ela não ser incomodada porque o filho pequeno dela tá dentro do carro. Então, quando eles viram a câmera pro carro, dá pra ver apenas uma cadeirinha de bebê no carro, mas não tem criança nenhuma. Então, ela continua inventando mentiras. De acordo com o jornal The Standard, atualmente não há vestígios de que a Belle tenha contas nas redes sociais. E aparentemente as autoridades australianas continuam buscando recuperar o dinheiro das multas que ela não pagou. Aparentemente ela também continua afastada da família. O irmão dela, Nick, disse que eles trocam mensagens de vez em quando, mas que eles não são muito próximos. O Nick disse que ele percebeu que a irmã é triste e deprimida e que ela arruinou a própria vida. A mãe deles acabou falecendo por conta da sua doença em 2017. E de acordo com o 60 Minutes, a Belle foi convidada a participar do especial que eles fizeram sobre o seu caso, mas ela não compareceu. Bom, vocês me pediram muito pra trazer esse caso pra vocês. Como eu disse, ele é um caso mais de mistério, né? Então, é isso. Então, é sobre. E até a próxima.